Vamos lá, gente. Agora a súmula 9 do TST, ainda sobre as audiências no processo do trabalho. Súmula 9 do Tribunal Superior do Trabalho. Tem uma redação chatinha, por isso que às vezes aparece na nossa prova, mas a compreensão não é. Ela diz assim: a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação, não implica o arquivamento do processo. Bom, para entender essa súmula, são duas premissas. A primeira, prevista no artigo 848, parágrafo 1º da CLT, aqui no nosso processo, diz assim, que depois de prestados os depoimentos, as partes podem se retirar, prosseguindo a audiência somente com seus representantes. Prestou o depoimento, pode sair. Prossegue a audiência só com seus advogados. O passo seguinte é que a audiência é contínua no nosso processo. Se não for concluída em uma data, ela pode prosseguir em uma outra data e assim sucessivamente. Ela é contínua no nosso processo. Depois, o que é que nós temos aqui? Vamos lá, do começo. Se a audiência é inicial, o que é que acontece na audiência inicial? Vale repassar? Tem lá, primeira tentativa conciliatória, lembra disso? Leitura da petição inicial, se não dispensada. E aí vem a apresentação da defesa. Ok. Se o reclamante não comparece nessa audiência, qual é a consequência? É o arquivamento do processo. Se o reclamado não comparece nessa audiência, a consequência é a revelia e confissão quanto à matéria de fato. Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Saem as partes da audiência inicial intimadas para comparecer na audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, nós temos lá depoimento das partes, depois oitiva de testemunhas, peritos e técnicos, oitiva de testemunhas, peritos e técnicos, aí vem razões finais, segunda tentativa conciliatória, e saem as partes dessa audiência de instrução intimadas para comparecer na audiência de julgamento. Bom, o que acontece? Depoimento das partes. Houve-se primeiro a parte autora, depois a parte ré. Depoimento das partes. Se elas não comparecem para prestar depoimento, o que nós temos? Confissão ficta. Lembra disso? Sabemos a consequência. Se o reclamante não comparece nessa audiência para prestar depoimento, confissão ficta do reclamante. Se o reclamado não comparece, confissão ficta por parte do reclamado. Mas vamos imaginar que depois que elas prestaram seus depoimentos, acabou a luz do fórum. Acabou. Então, não foi possível prosseguir a audiência nessa data. Lembra, gente, depois que as partes prestam seus depoimentos, elas podem se retirar da sala de audiência. E a audiência é contínua. Se o restante tiver que ocorrer em uma outra data, não tem problema. O fato é que depois do depoimento, as partes não precisam mais estar presentes. Depois que prestaram os depoimentos, não precisam mais estar presentes. Então, o restante, oitiva de testemunhas, peritos e técnicos, razões finais, segunda tentativa conciliatória e sentença vão ocorrer em uma outra, podem ocorrer em uma outra data sem problema nenhum. Tá vendo? E aí? E aí que essa sequência aqui pode ser sem a presença das partes. Logo, quando adiada a instrução, vamos imaginar que foi adiada a instrução. E nessa outra data da instrução, nós temos lá oitiva de testemunhas, peritos e técnicos. Nessa outra data da audiência de instrução, prosseguimento, oitiva de testemunhas, peritos e técnicos. Aí tem lá, razões finais, segunda tentativa conciliatória, e saem as partes daqui intimadas para comparecer na audiência de julgamento. Olha, depois de prestados os depoimentos, as partes podem se retirar, e o restante, mesmo que ocorra em uma outra data, tendo em vista que a audiência é contínua, pode ser sem a presença delas. Reclamante não veio aqui, o que ocorre? Nada. Reclamado não veio aqui, o que ocorre? Nada. Assim, a ausência do reclamante, quando adiada a instrução, após contestada a ação, veja que a contestação aconteceu bem antes, na audiência inicial, não implica o arquivamento do processo. A súmula fala do reclamante, mas o mesmo vale para o reclamado.
O não comparecimento do reclamado, quando adiada a instrução, após contestada a ação e ninguém falou em depoimento, não implica da mesma forma a revelia e a confissão quanto à matéria de fato. Ok? Agora sim, deixa eu contar aquela história que eu falei para vocês, que ia repassar essa matéria como um todo. Certa vez, eu fui fazer uma audiência lá na Justiça do Trabalho e o reclamante não veio. Acabou rapidinho. Se o reclamante não vem, arquivou o processo. Concorda? E aí, nisso, o juiz já começou a chamar as pessoas da audiência seguinte, e a gente ficou assinando a ata ali ao lado. Quando eu vi, a reclamante da audiência seguinte, chorando, desesperadamente, copiosamente. Chorava. E a juíza, bem, aquela uma lá das outras histórias já, bem durona, ela nem aí. Ia estudando um processo, lendo uns documentos lá, nem aí. E a reclamante triste, chorando, entristecida e tal. Bom, o que aconteceu? Com isso, eu falei, ela está assim porque o advogado dela não veio. Aí sentei ali, eu falei, vamos ver como é que vai ser. Sentei para esperar. No que eu esperei, a juíza demorou tanto que o advogado da reclamada perguntou, excelência, o que vamos fazer? Ele, vamos ter que adiar, né, doutor? E aí nisso ainda ficou demorando mais um tempo, ele ali esperando, todo mundo esperando. Quando ele falou, vai ter que adiar, ela falou, eu já comecei a guardar minhas coisas e já ia embora. Quando eu estava virando a porta, a cadeira era aqui, eu já estava indo embora, eu ouvi a juíza ditar a ata. Adia-se a presente audiência de instrução, tendo em vista o não comparecimento do procurador da reclamante, oficie-se a OAB. Não, teve um detalhe. Adia-se a presente audiência de instrução com a concordância do reclamado, tendo em vista o não comparecimento do procurador da reclamante, oficie-se a OAB. Quando eu vi aquilo com a concordância do procurador da reclamada, eu falei, deu ruim, sentei. Sentei na hora. Eu falei, com emoção. Nessa hora, o reclamado não deu outra. Excelência, eu não concordo. Gente, com emoção foi a hora que ele falou que não concorda. A juíza largou o processo que ela estava lendo, claro, na verdade, movimentos lentos, assim. Pegou o processo daquela audiência, colocou aqui na frente e começou a folhear. No que ela começou a folhear para lá, folhear para cá, ela disse, tudo bem, doutor, se o senhor não concorda... não concorda. Então, o doutor não concorda, né? Se o doutor não concorda, eu volto atrás no processo e decreto a revelia da empresa. Revelia da empresa? Revelia como? Aquilo era uma audiência de instrução. A empresa estava lá. Revelia como? Ela falou revelia, eu olhei para o reclamado. Eu falei, agora vamos lá, com emoção. Nisso, o advogado ficou assim, tipo, não acredito nisso. Aí ele pegou e falou bem assim, é só adiar, excelência? Aí ela virou para ele com um sorrisinho e disse, doutor, só adiar. Eu concordo, excelência. Então tá, doutor. Aí ela começou a ditar, adia-se a presente audiência de instrução com a concordância do reclamado, tendo em vista que o advogado da reclamante não veio. Oficie-se a OAB. Eu, fui esperar ele lá fora. Falei, como assim? Eu concordo? Como que é isso? Fiquei esperando ele lá. Falei, doutor, por que a juíza te ameaçou daquele jeito? Ele, bem alto, olhou para baixo e disse assim, você é estagiária? Eu achei meio ignorante da parte dele, né? Você é estagiário? Eu falei, não, doutora, é que eu não entendi o que aconteceu. Ele, não, eu não falei nada, eu concordei com o adiamento, porque senão eu ia ter que agravar. A hora que ele falou agravar, eu falei, não, ele não falou agravar, enquanto eu estava pensando, ele não falou agravar, não deve ter sido agravado, deve ter ouvido errado. Acho que ele estranhou aquele silêncio e disse, e depois eu ia ter que apelar. Quando ele falou apelar, eu, Ave Maria, apelar no processo do trabalho. Quando ele falou apelar, eu entendi tudo. Ele estava emprestado do processo civil para o processo do trabalho. Chegou ali, a juíza disse, revelia, do tipo truco, e ele caiu. É só adiar, excelência, Gente, olha o que aconteceu. Olha só, foi ajuizada a reclamação. E aí foi designada a primeira audiência. Entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência, tinham decorridos menos 3 dias somente. 3 dias. Então, o que aconteceu
foi que aquele reclamado compareceu em audiência, arguiu a nulidade e aquela mesma juíza, ela designou uma nova audiência, reconheceu a nulidade. Na audiência inicial, na outra audiência anterior, inicial, estavam lá presentes a reclamante mais seu advogado, o reclamado mais seu advogado, era outro advogado da reclamada. Elas saíram intimadas para comparecer na audiência de instrução. A reclamante estava lá. O advogado dessa reclamante não estava. Advogado dessa reclamante não estava. Problema nenhum. Vigora ainda no processo do trabalho jus postulante. O reclamado estava lá. O reclamado estava e o advogado dele estava, a faculdade dele. Então, primeiro, não havia por que adiar a audiência. Afinal, vigora no processo do trabalho jus postulante, ele podia ter dito isso. Outro sim, ele ia ter que pedir o processo para entender o que estava acontecendo. E ele ia dizer, não se justifica a decretação da revelia da empresa. Afinal, conforme atas de folhas tais, entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência, ficou demonstrado que decorreu menos de 3 dias. Este mesmo juízo reconheceu a nulidade e redesignou a audiência inicial. Nesta nova audiência estavam presentes reclamante, advogado, reclamado e advogado, tudo certo. Saímos dessa audiência inicial, intimados para comparecer na audiência de instrução. Nessa audiência de instrução está presente a reclamante, está presente o reclamado e o seu advogado. Razão por quê? Não há por que se falar em revelia e tampouco em confissão quanto à matéria de fato. Consigne meus protestos. Duvido que ela tivesse mantido. Mas ele, revelia, apelar, ainda me chamou de estagiária. Não foi porque ele me achou nova, não. Foi porque ele queria, olha aí. Até porque não poderia, né? Mas aí o que aconteceu, gente? Truco, caia. Essa audiência foi uma belezura. Por quê? Porque a gente pôde revisar o jus postulante, consequências do não comparecimento das partes, entre a data do recebimento da notificação e a data da audiência tem que decorrer um tempo, tudo certinho aqui no nosso processo do trabalho. Perfeito. Foi ótima para a gente revisar a matéria. Agora vamos em frente? Vamos. Qual que é o nosso plano? Bom, vamos falar agora da conciliação no processo. Nós vamos falar sobre as etapas da audiência detalhadamente. Conciliação, aí vamos falar sobre a defesa, as respostas. Na verdade, delas todas, no nosso edital, aparecem exceções, que é o que cai. Aí depois nós vamos falar das provas no processo do trabalho, da sentença. Essa é a nossa ordem daqui para frente. Com relação à conciliação. Bom, primeiro passo, primeira etapa é saber que eu posso fazer o acordo. Gente, o acordo pode ser celebrado em qualquer fase do processo. Súmula, qualquer fase do processo. Artigo 764 da CLT. O acordo pode ser celebrado durante o juízo conciliatório. Primeiro, ele pode ser celebrado nos dissídios individuais e coletivos. É comum que o examinador coloque na prova que os dissídios coletivos são sempre sujeitos à conciliação. É verdade. Dissídios individuais e coletivos. Pode ser celebrado o acordo durante o juízo conciliatório. Pode ser celebrado o acordo após o juízo conciliatório. Pode ser celebrado o acordo após o trânsito em julgado desse processo. Você sai daqui ciente de que o acordo pode ser celebrado em qualquer fase do processo. Agora, um detalhe importante é o previsto na súmula 418 do TST. As partes podem celebrar o acordo, mas é faculdade do juiz a homologação do acordo no processo do trabalho. A homologação. Ele não é obrigado a homologar o acordo. É faculdade do juiz a homologação de acordo. Mesmo que reclamante e reclamado apresentem petição conjunta de acordo, assinada pelo reclamante, pelo reclamado, pelo procurador do reclamante e do reclamado, ainda assim. É sempre faculdade do juiz a homologação de um acordo no processo do trabalho. Tudo bem? Agora, quando o juiz homologa, ele homologa por sentença. Essa sentença é sentença HA, sentença homologatória de acordo. E o que é que nós temos aqui?
A sentença homologatória de acordo é irrecorrível para as partes no nosso processo do trabalho. Ela é irrecorrível para as partes. O que significa? Significa que da sentença homologatória de acordo não cabe recurso ordinário para as partes, mas ela é recorrível para, e aí cuidado, de acordo com o previsto no artigo 831, parágrafo único da CLT, ela é recorrível para o INSS, é o que está lá. Ela é irrecorrível para, na verdade, ainda está no artigo Previdência. Sendo o recurso cabível, não consta no artigo, mas você precisa saber o RO. Sendo o prazo para a fazenda é dobro para recorrer, quádruplo para contestar, de 16 dias. Vai recorrer quanto a quê? Quanto às contribuições previdenciárias. Então, só que, na verdade, quem recorre realmente não é mais o INSS. Não é mais o INSS. O legislador esqueceu de mudar o artigo. Quem recorre é a União. É ela quem recorre. Qual é o recurso? O RO. Qual que é o prazo? 16 dias. Recorre quanto a quem? Contribuições previdenciárias. Assim, na prova, o que mais você vai ter que guardar é que a sentença homologatória de acordo é irrecorrível para as partes. Para as partes. Vem a súmula 100 do TST, no item 5º e deixa claro, ela é irrecorrível para as partes. Ela transita em julgado na data de sua homologação. Ela transita em julgado na data de sua homologação. É uma coisa cabível para desconstituir a sentença homologatória de acordo, já que se entende que essa sentença se equipara a uma sentença de mérito e é o quê? A ação rescisória. Então, a sentença homologatória de acordo transita em julgado na data de sua homologação. Ela é desconstituída por ação rescisória e não por ação anulatória, como ocorre no processo civil. Isso aqui cai tanto. Ela é irrecorrível para as partes, transita em julgado na data de sua homologação. Ela é desconstituída por ação rescisória. É recorrível para a União ou para o INSS. Se ele colocar na prova INSS, ou Previdência, ou União, você tem que considerar a alternativa correta. Ariana, você não está entendendo. Quando eu vou fazer a prova, tudo pode acontecer. E se o examinador colocar INSS e União na mesma questão, qual alternativa é o marco correto? Se as duas estiverem na sua questão, sugiro que você marque União, porque é o correto dentre elas. Significa que o examinador não simplesmente pegou uma questão de banco de dados, ele analisou essas duas possibilidades, ele percebeu que ele sabe que a União é quem atualmente recorre quanto às contribuições previdenciárias. Tudo bem, gente? Tem uma OJ do TST que é super importante para a gente atualmente, que é o J376 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. Para entendê-la, primeira premissa, você vai ter que registrar que, de novo, que é possível fazer o acordo, após o trânsito em julgado. É possível o acordo após o trânsito em julgado. 2. É preciso saber que quando o juiz profere uma sentença homologatória de acordo ou uma sentença condenatória, aqui no nosso processo, ele tem que estabelecer a natureza jurídica. Ele tem que estabelecer a natureza jurídica de cada uma das parcelas. O que isso quer dizer? Ele vai ter que dizer quais dentre as parcelas deferidas têm natureza salarial e quais dentre as parcelas deferidas têm natureza indenizatória. Quais dentre as parcelas deferidas têm natureza salarial e quais têm natureza indenizatória. É isso. Só que, quanto? Por quê? Porque quanto aquelas que têm natureza salarial, incide em INSS. Em contrapartida, quanto às que não têm natureza salarial, não incide o INSS aqui no nosso processo. Não incide o INSS. Ele vai ter que dizer, então, posso celebrar o acordo após o trânsito em julgado? Posso. O juiz vai ter que dizer quais parcelas têm natureza salarial e quais têm natureza indenizatória? Vai. Só que aí vem ao J. Ele deve
a parte deve respeitar a proporcionalidade entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória, deferidas na sentença condenatória, e as parcelas objeto do acordo. Veja, gente. Então, ele deve respeitar a proporcionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você faz um acordo, as contribuições previdenciárias hoje são calculadas sobre o valor do acordo, incidem sobre o valor do acordo. Só que tem que ser respeitada a natureza jurídica e a proporcionalidade entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória, deferidas na sentença condenatória e as parcelas objeto do acordo. Quer ver? Ó, já você vai entender. Imagine que foi proferida uma sentença condenatória. Dessa sentença, 70% das parcelas têm natureza salarial. 30% somente tem natureza indenizatória. Dessa sentença, nenhuma das partes interpôs o recurso ordinário no prazo de 8 dias, o que significa que acaba de ocorrer o trânsito em julgado. Vai correr o trânsito em julgado. Com isso, nós vamos celebrar um acordo depois desse trânsito em julgado aqui no nosso processo. Celebrado o acordo, como que vai funcionar? Imagine que eu ligue para você e diga para você, advogado do autor, olha só, me identifico e tal, e digo, doutor, olhe bem, eu estou pela empresa X e nessa reclamação eu quero lhe fazer uma proposta de acordo. Eu fiz a conta, pode conferir. Seu cliente tem direito a R$100 mil. Essa sentença que transitou em julgado assegura seu cliente R$100 mil. E eu já fiz o acordo, e eu quero lhe fazer uma proposta de acordo de R$20 mil. Antes de mais nada, você já se antecipa e diz assim, não, como, doutora? Pelo amor de Deus. Eu acho que a doutora mesmo disse que meu cliente tem direito a R$100 mil, acho difícil que ele aceite fazer um acordo por apenas R$20 mil. Falo, não, doutora, olha só, então, deixa eu lhe explicar. Você sabe que essa empresa faliu, né? Então, o senhor não vai conseguir executar essa sentença. Mas, em contrapartida, agora, por um golpe de sorte do destino, algo totalmente inesperado ocorreu, uma outra empresa quer comprar a nossa. Só que impôs uma condição, que as 3 reclamações trabalhistas em trâmite contra a empresa sejam extintas. Para isso, até se propôs a antecipar um valor. Mas, se uma dos outros reclamantes não aceitar o acordo, então eu até devo dizer para o senhor que fica cancelada a proposta que eu acabo de lhe fazer. Nosso orçamento é pequeno, é 20 mil em uma única parcela depositada na sua conta, ainda essa semana, vamos imaginar assim. E, então, na verdade, é a única opção que eu tenho para o senhor. Gente, então tá, doutora, eu vou conversar com o meu cliente, lhe dou um retorno. Mais do que rapidamente você me dá, porque traduzindo a ligação, antes um pássaro na mão do que 2 voando. Tal como eu imaginava, você me liga rapidinho para fazer esse acordo, R$20 mil. A primeira cláusula do acordo é essa. Os 20 mil serão depositados na conta do procurador da reclamada, do procurador do reclamante, dia tal e tal, assim certinho. A segunda já tem que discriminar a natureza jurídica das parcelas. A segunda não. As seguintes. Tem que discriminar. E aí, gente, nós vamos ter que dizer a que corresponde esses 20 mil. Um tanto deles terá que corresponder a parcelas de natureza salarial e um outro tanto a parcelas de natureza indenizatória. Posso dizer que os R$20 mil correspondem só a parcelas de natureza indenizatória, sobre as quais não incidem INSS? Posso dizer uma coisa dessas? Não, não posso. Nada disso. Eu vou ter que estabelecer a proporcionalidade. 70% desses 20 mil terão que ter natureza salarial. E apenas 30% desses 20 mil poderão ter natureza indenizatória. Posso celebrar o acordo depois do trânsito em julgado? Sim. As contribuições previdenciárias incidirão sobre o valor da condenação ou sobre o valor do acordo? Sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. Sobre o valor do acordo.
mas deve ser respeitada a proporcionalidade entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória, deferidas na sentença condenatória e as parcelas objeto do acordo. Deve ser respeitada a proporcionalidade entre as parcelas. Tudo bem até aqui? Então vamos repassar. Sobre o acordo, o que é que nós temos? É possível celebrar o acordo nos dissídios individuais e coletivos? Diga para mim aqui, sim ou não? Sim. Digo mais, os dissídios coletivos serão sempre sujeitos à conciliação? Sim. Diga rápido agora. É possível celebrar o acordo durante o juízo conciliatório? Depois de encerrado o juízo conciliatório? Após o trânsito em julgado? Após o trânsito em julgado? Após a sentença de liquidação? Sim. Você leva para a prova que é possível celebrar o acordo em qualquer fase do processo. Agora me diga, o juiz é obrigado a homologar o acordo que você fez com a outra parte? Não, é faculdade do juiz. Inclusive, vale até acrescentar, é faculdade do juiz a homologação de acordo e, inclusive, não cabe mandado de segurança se ele se recusar a homologar o acordo aqui no processo do trabalho. Não cabe. As partes não têm direito líquido e certo à homologação do acordo. Mas a sentença homologatória de acordo é irrecorrível. Irrecorrível para quem? Para as partes. A sentença homologatória de acordo transita em julgado. Em que momento? Na data de sua homologação. Cabe o que contra a sentença homologatória de acordo? A ação rescisória. A sentença homologatória de acordo é recorrível para a previdência, sendo o recurso cabível o RO, em prazo de 16 dias. Afinal, a Fazenda tem prazo em dobro para recorrer, quádruplo para contestar. Mas essa, Previdência, esse INSS, podem recorrer contra quem? Contribuições previdenciárias. Mas você sabe que, na verdade, é a União quem recorre, sendo o recurso, o RO, sendo o prazo de 16 dias quanto às contribuições previdenciárias. Detalhe, no artigo 831, parágrafo único, ainda consta que quem recorre é a Previdência. Por isso que nós vamos considerar ainda essa alternativa correta. Cair texto da CLT não tem jeito. Mas sabemos que, na verdade, quem vai recorrer é a União. Assim, se cair na prova a União, sendo o recurso RO, prazo de 16 dias quanto às contribuições previdenciárias, beleza também. Se aparecer as duas coisas, INSS e União, na mesma questão você marca a União. Agora, é possível celebrar o acordo após o trânsito em julgado? Já vimos que sim. Pergunto mais, as contribuições previdenciárias incidem sobre o valor do quê? Sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. Deixa eu incluir aqui um artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212, de 91. Esse artigo revogou, tacitamente, o disposto no 832, parágrafo 6º da CLT, que ainda diz que as contribuições previdenciárias incidem sobre o valor da condenação. Não é? Incidem sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado. Agora, é fato que eu posso celebrar o acordo após o trânsito em julgado, mas deve ser respeitada a proporcionalidade entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na sentença condenatória e as parcelas objeto do acordo. 50% do valor do acordo, 50% do valor da condenação eram de verbas de natureza salarial, 50% do valor do acordo, seja qual for o valor do acordo, terá que ter natureza salarial. 90% do valor da condenação tinha natureza salarial, 90% do valor do acordo, seja qual for o valor, terá que ter natureza salarial. Ou seja, deve ser respeitada a proporcionalidade de valores. Ok, gente? Questão de acordo é uma excelente questão para cair na prova. Fique atento. Ficamos por aqui, terminamos a aula de hoje e na próxima aula, mais sobre o processo do trabalho, agora falando sobre as exceções